Olá pessoal, espero que Deus esteja enchendo o coração de cada um de vocês com mais da graça dele, apesar de toda a dificuldade que temos passado esses dias, muitas notícias ruins, algumas notícias boas certamente, mas é certo de que a nossa vida, obviamente, ela é cheia de coisas que são desafios para o nosso crescimento. E essas notícias todas, né, a própria pandemia, mas também as dificuldades que nós passamos no dia a dia, elas servem para que, obviamente, Deus faça com que a gente tenha um caráter melhorado. Que Deus abençoe a sua vida. É bom a gente estar aqui mais uma vez, juntos, procurando saber o que Deus tem para cada um de nós, para a nossa comunidade cristã, nossa família espiritual. E é certo que o Senhor tem muita coisa para fazer na nossa vida e através da nossa vida. E falando a respeito de através da nossa vida, depois vamos falar sobre na nossa vida, mas através da nossa vida, quero só lembrar mais uma vez a respeito da nossa missão. É claro que você já sabe de que nós existimos para que todo morador do Distrito Federal e cada pessoa do mundo possa compreender o Evangelho a ponto de responder a ele. Nosso papel é comunicar essa verdade e comunicar de forma que as pessoas compreendam, e não apenas para desencargo de consciência, não apenas para dizer que Jesus salva, mas para que as pessoas compreendam a respeito disso. Fazer de tal maneira que as pessoas possam entender. E tudo isso que temos passado nesses últimos dias, o medo da morte da maioria das pessoas, nos ajuda também a termos acesso a essas pessoas, aos ouvidos dessas pessoas. Mas o objetivo de Deus é que essas pessoas permitam que essa mensagem chegue ao coração delas. Vamos nos empenhar, claro, fiquemos em oração por isso, mas também a gente precisa agir para que essas coisas realmente aconteçam, para que as pessoas ouçam a mensagem do Evangelho, e nós somos a ferramenta de Deus, as ferramentas de Deus para que isso aconteça. Tá bem? Então vamos orar agora, queria orar com você para que a gente comece a 10ª mensagem da nossa série sobre Recalculando a Rota. Tá bem? Então vamos orar. Pai eterno, nos abençoe com o entendimento da Tua Palavra, nos abençoe com aquilo que o Senhor nos reserva para hoje. Abençoe todos que estamos ouvindo a Tua Palavra agora, todos aqueles que o Senhor tem escolhido para ter uma vida transformada, mas também para serem agentes do Senhor no alcance das outras pessoas, ajudando, consolando, confortando, mas principalmente dando a elas a notícia da salvação, que só Jesus é quem dá, só Jesus é quem promove. Por favor, nos ajude nisso. Nos abençoe agora, para que a gente tenha de fato o Evangelho transformando a nossa vida, de tal maneira que a gente também leve a outras pessoas. E é no nome desse Jesus que oramos. Amém. Então, quero encorajar você a pensar comigo nessa nossa nova série. Nessa série, né, a gente está nessa nova mensagem dessa série que a gente já tem há alguns meses, algumas semanas. Essa é a 10ª mensagem, então já temos 2 meses e meio que estamos dentro dessa série. Apesar de tanta coisa acontecendo, tantas dificuldades, é também importante, bem possível, de que a gente reavalie a nossa vida para que a gente recalcule a rota. Se você é novo aqui, se você é a primeira mensagem ou segunda mensagem que você está escutando, eu encorajo você a ouvir todas as mensagens, tá bem? Por quê? Porque dentro dessa nossa série sobre recalculando a rota, a gente fez uma separação, ou pelo menos dividiu em subblocos, para que a gente possa entender onde é que nós estamos, né? Falamos em primeiro lugar, as primeiras mensagens foi sobre momentos para verificação da rota que estamos. Depois falamos sobre paradas de abastecimento. E por fim, semana passada, semana retrasada, falamos sobre pontos de apoio. E concluímos esse bloco de pontos de apoio e começamos hoje um outro bloco. Falamos sobre sinalizações de advertência. E é importante que vamos falar sobre sinalizações de advertência. É bom que você entenda a importância dos alarmes que Deus coloca na vida, que na Bíblia muitas vezes tem, para que a gente não fique perdido, para que a gente não saia da rota, para que a gente não se perca. Queria lembrar a você que em 1982, um voo
falando mais outra vez de voos, né? Um voo saiu de Congonhas com um destino à Fortaleza, foi para o Ceará. Ainda era aquela empresa VASP, se eu não me engano, Viação Aérea São Paulo. O voo era o 168, o famoso voo VASP 168. Já chegando em Fortaleza, já chegando lá no seu destino final, perto ali, faltando 250 quilômetros que estava para o destino, pense bem, veja só o que aconteceu. 6 alarmes soaram, dizendo que havia algo errado. A aeronave fez soar, o sistema da aeronave fez soar 6 alarmes de advertência, certamente. E o piloto ignorou todos esses alarmes. Qual foi o resultado? A aeronave se chocou com uma serra e todos os que estavam na aeronave morreram. 137 pessoas. A despeito de todos esses alarmes, de todas essas advertências, o piloto foi ignorando, imaginando certamente que já sabia de tudo. Ou porque já sabia de que alguns alarmes tocariam, ele foi transformando todos aqueles alarmes em paisagem, como muitas vezes a gente permite na nossa própria vida. É difícil, por exemplo, as pessoas que vivem perigosamente, ou é difícil as pessoas que costumam ignorar os alarmes e saírem bem, é difícil que elas levem a sério os alarmes. E a gente muitas vezes é assim. Será que é importante a gente sempre que vai verificar ou trocar um chuveiro ou ficar sabendo a respeito do chuveiro, é necessário alguém dizer para a gente, não mude a temperatura do chuveiro ligado? Aparentemente não é necessário, mas a gente sabe que acontecem muitos acidentes com o chuveiro elétrico porque a pessoa transformou aquele perigo, aquela situação em uma paisagem que ela não dá mais importância. Era necessário a gente ouvir, ou pelo menos ler no manual de instruções de um liquidificador, de que a gente não pode colocar a mão dentro do liquidificador com ele na tomada? Para você ver como é que isso é importante, porque as pessoas ignoram esses alarmes, de que eu fiz uma rápida pesquisa e vi que em 2011, esses dados a gente encontra muito nos Estados Unidos, no Brasil a gente não tem essas informações, em 2011, mais de 7.000 pessoas se machucaram seriamente com um liquidificador nos Estados Unidos. Então, esses 7.000 acidentes foram aqueles mencionados de pessoas que chegaram no pronto-socorro, ou com o dedo esfacelado, ou com um machucado grave de diversas maneiras. É necessário, então, a gente pensa, é necessário colocar um aviso desse, de que não se pode colocar a mão dentro do liquidificador com um liquidificador na tomada? Porque ele pode ligar a qualquer momento, qualquer vacilo nosso, né? A gente liga ele e vai perder um dedo. Parece besteira, mas parece até... Algumas pessoas cunharam um termo de avisos estúpidos. Coisas que são estúpidas, tipo assim, não coloque o seu animal de estimação dentro da máquina de lavar. Não coloque o seu gato, o seu animal, o seu pet dentro do forno micro-ondas. São avisos estúpidos, mas necessários, porque as pessoas muitas vezes ignoram de que isso é perigoso. Mas mesmo assim, essas sinalizações, esses avisos de advertência são ignorados. Jesus também nos deu vários sinais de advertência. Marcou, e você sabe, né? A gente na rua, a gente falando sobre rotas e tal, quantas placas de advertência tem? Quantas sinalizações são de advertência? Praticamente todas. Uma parte é de informação, mas outra parte é de advertência. Desde uma placa para você não aumentar, né? Ou para você, na verdade, diminuir a sua velocidade, até o próprio semáforo. Ignorar essas placas, ignorar esses sinais, ignorar esses alarmes, faz com que a gente corra risco de vida. E na vida espiritual, na nossa vida, no nosso cotidiano,
a Bíblia nos apresenta vários sinais de advertência. E Jesus, ele nos diz alguns deles. E a gente vai percorrer nesses próximos dias, nessas próximas mensagens, alguns desses sinais de advertência. Alguns que Jesus mencionou, outros que outros autores bíblicos também nos mencionaram, obviamente que Jesus orientou a eles para que eles nos sinalizassem. Um deles é um sinal de advertência que Jesus nos apresentou em Lucas capítulo 12. Eu queria que você lesse comigo, já aqui a partir do verso 13 do capítulo 12, quando Jesus, já falando, ensinando para as pessoas uma série de informações, dizendo para as pessoas a respeito de que todos deviam tomar muito cuidado com a sua própria vida. Mas aí, olha só, Jesus ensinando para algumas pessoas, o versículo 13 mostra que o assunto entra numa outra seara, numa outra direção, e aí diz assim: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem lhe constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhe recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Um dos versículos muito bons para a gente decorar, muito importante certamente para eu e você, para que a gente decore isso, né? A vida de um homem não consiste nos bens, na abundância dos bens que ele possui. O texto começa dizendo de que Jesus ensinando para as pessoas, um maluco, alguém obviamente focado em outra coisa na vida, chega, pede a palavra e fala: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Por isso que Jesus foi tão assertivo, né? Foi tão também objetivo em falar para ele: quem é que me constituiu juiz entre vocês? Porque Jesus, pela palavra de Jesus logo depois, de falar para que ele ou as pessoas tomassem cuidado com toda e qualquer avareza, Jesus sabia o que estava no coração daquela pessoa. Embora ele pudesse perguntar para Jesus a respeito das suas curiosidades espirituais, aquele homem estava aproveitando de Jesus para que Jesus, com a sua autoridade de mestre, de líder espiritual para aquelas pessoas ali, ele pediu para que Jesus ordenasse de que o irmão dele dividisse a herança, a parte dele da herança. O que a gente pode entender com isso? Em primeiro lugar, é que tem gente que a sua vida está relacionada a pensar em dinheiro. Tudo gira ao redor de ganhar dinheiro. E é claro que pareceu uma ofensa para Jesus. Quantas coisas uma pessoa pode aprender com Jesus? E aí, uma pessoa podendo aprender com Jesus, decide usar Jesus para resolver o problema de uma herança familiar. Imagina a oportunidade que você teria de perguntar sobre tantas coisas a respeito da vida espiritual, acerca da própria morte, o que é, como será, ou qualquer coisa relacionada àquilo que nos intriga, que nos deixa assim sem saber plenamente, ou às vezes não saber nada, que o ser humano desejaria no fundo do seu coração como o assunto mais importante da sua vida, descobrir, saber, e a pessoa deixa de perguntar aquilo que é o mais importante e quer usar Jesus para poder resolver um problema de dinheiro. Veja só, eu queria que você pensasse comigo a respeito disso que esse homem falou e a respeito da resposta de Jesus. Se você descobrisse que se alguém comesse, um exemplo, se você descobrisse que alguém comesse banana com a casca, ficaria curado da Covid na hora, o que você faria? O que você faria? Você hoje descobriu, nessa situação de pandemia mundial, um mundo de gente morrendo todos os dias, e você descobrisse que se a pessoa comesse banana com a casca, ela ficaria curada da Covid na hora. Praticamente, instantaneamente, a pessoa ficaria curada. O que você faria? É certo que algumas pessoas logo pensariam assim: já sei,
eu vou fazer uma vitamina com banana e a casca. Eu dava um jeito de tirar o sabor e eu ia vender isso como o remédio que ia curar a Covid, porque ia curar. E aí eu ficaria rico. Então, é basicamente sobre isso que Jesus está falando. Por quê? É lógico que até você fazer isso, muita gente ia morrer. Até você desenvolver um produto para tirar o cheiro, para tirar o sabor da banana com a casca, para que ninguém soubesse qual é a solução, só você saberia, para você ficar rico, demoraria muito tempo e muita gente ia morrer. É praticamente isso que Jesus está querendo nos chamar a atenção. Outra coisa, se você tivesse realmente um tempo com Jesus, o que você gostaria de tratar com ele? Talvez você pudesse fazer aquela pergunta para ele: Jesus, qual seriam os próximos números da loteria americana? A loteria mais rica, que dá o maior prêmio do mundo. O senhor poderia me dar as respostas das próximas loterias? É bem provável que o nosso coração, o seu coração, o meu coração, estivesse pensando acerca disso, ao invés de ter informação que pudesse ajudar as pessoas. E ajudar as pessoas. E claro que parte dessas informações nós já temos. Aí Jesus, mas Jesus lhe respondeu, versículo 14, homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vocês, entre vocês da sua família? Jesus aproveitou para ensinar. Embora muitas vezes a gente queira usar, tem gente que faz isso, Jesus como aquele nosso servo. Jesus, eu posso usar Jesus como um utilitário para mim, Quais são as coisas que eu posso me aproveitar de Jesus? E aqui também mostra muitas vezes o quanto que muita gente tem a Bíblia como escrava dele. Aquelas pessoas que querem usar a Bíblia apenas para conseguir os seus objetivos. E tem muito estudante da Bíblia que usa dessa maneira. E tem muita gente que não é estudante da Bíblia, mas é um embusteiro, é um delinquente espiritual, é um pastor, é um líder, é um apóstolo, é um padre, é não sei das quantas, é um bispo, é não sei o que usa da Bíblia como escrava. Vai em cima daquele texto, fora de contexto, para ela servir aos interesses dele e não aos interesses da própria Bíblia. Então, a gente precisa avaliar qual é a nossa intenção em tudo isso. Olha, eu queria que a gente não perdesse o foco. Uma pessoa diante de Jesus, o Deus encarnado, pede para Jesus resolver um problema financeiro dele, ocupando Jesus com aquilo que é muito pequeno, que é muito menor do que as necessidades que nós temos, as necessidades espirituais. Não adianta a gente resolver os problemas financeiros nossos, que é bom que a gente resolva, e ainda ter os problemas espirituais, porque não adianta absolutamente nenhum tipo de bem se a gente é uma pessoa atrapalhada, sem sabedoria, sem Deus na vida, e como Jesus vai falar daqui a pouco, pobre para Deus. E é verdade, tem muita gente que é tão pobre, que a única coisa que ela tem é dinheiro. Repara nisso. Aí Jesus, aproveitando para ensinar, já chamou a atenção dele, dizendo que o objetivo dele não era esse, mas Jesus aproveitou para ensinar. Aí aqui diz, versículo 15, e fala diretamente assim, o cerne, obviamente, de nosso tempo hoje, Então lhes recomendou, na verdade então lhes disse, pedindo atenção, Então Jesus conversou com eles. Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Então Jesus faz duas observações dentro dessa mesma direção de tomar cuidado, de se guardar de toda e qualquer avareza. Em primeiro lugar, ele fala cuidado e guardai-vos. Isso aqui é um pisca-alerta. É uma sinalização de advertência para a nossa vida. A ideia de ter cuidado, de guardar a nossa vida, tem a ver de ser guardado de ser raptado.
de ser guardado, de não ficar perdido. Olha só, qualquer alternativa que a gente tenha para não perder algo importante, é o que Jesus está falando aqui. Sabe quando você, que tem filhos pequenos, e criança muitas vezes não tem tanto discernimento de ficar tão perto do pai, aí o pai muitas vezes, eu já vi isso, né? Amarra num lugar de muito movimento, amarra no braço da criança, numa pulseira, no seu próprio braço também. Porque mesmo que a criança saia ou aconteça alguma coisa, ela está presa ali no braço. Ou às vezes, como você sabe disso, algumas pessoas que já estão numa situação de demência, leva no bolso, no colar, o endereço e o telefone de um parente que precisa, obviamente, ser comunicado se essa pessoa sumir. A ideia do texto aqui é tomar um cuidado para que absolutamente ninguém seja perdido. Jesus está falando, olha só, tenha cuidado para você não se perder, não ser perdido da rota, sai da rota por conta da sua avareza. Ele está falando toda e qualquer avareza, qualquer tipo de cobiça, qualquer avidez por mais do que você já tem. Às vezes já tem o necessário, mas você luta, obviamente, vive em função de ter mais. Aquele desejo intenso por lucro, o vale tudo por dinheiro. A vida voltada para ter bens. É essa advertência que Jesus está fazendo. Esse é o cerne da mensagem de hoje. É isso que, se a gente ganhar esse entendimento, a gente está bem. Isso são aquelas sinalizações, mas essa é a principal. Que se piscar, você precisa de fato recalcular a rota imediatamente. Então, Jesus disse para aquelas pessoas que estavam ouvindo ali, por conta da mensagem que aquele homem trouxe para Jesus: Jesus, eu quero a minha parte da herança. Você pode resolver para mim? Resolve uma questão familiar, porque eu quero meu dinheiro. Ele tem direito. O problema é você, diante de Jesus, podendo aproveitar de Jesus, contemplar Jesus, aprender de coisas extremamente importantes para a vida espiritual, a pessoa gasta tempo querendo saber a respeito daquilo que é apenas material, aquilo que não tem duração, aquilo que não vai trazer realização de alma, aquilo que vai ter uma felicidade apenas, ou uma alegria apenas momentânea. E aí a gente precisa guardar esse versículo no nosso coração. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A nossa vida não consiste nisso. Embora esteja dentro da nossa administração, do nosso usufruto que Deus tem nos dado, isso não é a nossa vida. Não é a nossa vida, não consiste, não é exatamente isso. Literalmente o que Jesus está falando é: por que eu não posso ser cobiçoso? Por que eu não posso ser avaro? Por que eu não posso ser muquirana, murrinha? Por que eu não posso ter avidez por dinheiro? Sabe por quê? Porque a nossa vida não é os bens, ou não são os bens de que eu possuo. A minha vida não é isso. A minha vida não é os bens que eu possuo. A sua vida não é. Pense bem a respeito disso. Os versículos seguintes nos ajudam a entender isso também. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: olha só, versículo 16 já demonstra que Jesus já tinha ensinado, principalmente com essa frase para entrar na nossa vida, de que a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ele possui. Porque o versículo 16 diz que lhes proferiu ainda. Lucas, que escreveu isso, falou: já seria suficiente, mas ainda Jesus decidiu proferir, decidiu anunciar, ensinar, dizer uma parábola a respeito desse assunto. Além de ensinar, Jesus reafirmou, porque isso é muito importante. É um alerta que não é só visual, não é só uma luz piscando. É um alerta sonoro também, é alguma coisa buzinando no nosso ouvido. É algo que talvez segure a gente, esteja batendo na nossa cara.
dando aquele tapa para a gente acordar. Jesus está dizendo aqui para a gente que o negócio é sério. A avareza, a cobiça é algo que a gente não pode permitir que entre na nossa vida. O acumular os bens, isso é muito importante, porque muitas vezes a gente vive em função da nossa aposentadoria, da nossa poupança, do que vai ser da minha vida. A maioria das pessoas pensa a respeito disso. Ao invés de entender que Deus tem nos dado as coisas para uso, para os propósitos dele. O negócio é sério, é sério. Basicamente é aquilo que muitas vezes a gente já aprendeu quando a gente era criança, que quando a nossa mãe nos chamava por nosso nome, não pelo nosso apelido, e às vezes chamava pelo nome completo. Acho que já aconteceu isso com você, né? Quando alguém, né, imagina a sua mãe chamando você, naquela cena, ao invés de chamar Marquinho, né, para alguma coisa, ela já chamava, ou ela ou o pai, geralmente a mãe, que ficava mais tempo com os filhos. Marcos Alírio Santiago Costa. O que você faria? Você já sabia, pegou alguma coisa, tá difícil. Vou sofrer. Olha para o lado assim, caramba, um negócio. É isso que Jesus está falando aqui. Lucas está dizendo, né, que Jesus usou desse artifício, além de ter ensinado, além de ter dito que é importante a gente fugir da avareza, ele está falando aqui de que Jesus vai anunciar, né, anunciou uma parábola, ensinou com uma parábola, para que a gente aprenda definitivamente sobre esse assunto. Aí ele começou, ele disse a respeito dessa parábola: o campo de um homem rico produziu com abundância. Olha só, um campo, quer dizer, o campo de uma pessoa que já era rica, produziu com abundância. A ideia de abundância aqui é muito mais do que o esperado, além daquilo que era o previsto. E arrazoava ele, né, esse homem rico, arrazoava consigo mesmo, dizendo, a ideia aqui é ele falar com ele próprio, ele questionar, ele confabular consigo mesmo. Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? O que eu vou fazer? Veja bem isso aqui. A maioria das vezes, na nossa vida, a gente conversa com a gente mesmo. Ao invés de a gente conversar com Deus, ao invés de a gente ler a Bíblia e procurar saber qual é a vontade de Deus, muitas vezes a gente usa do nosso intelecto para discutir conosco, ao invés de pedir conselho. Às vezes a gente quer tanto levar adiante aquilo que já está no nosso coração, que a única pessoa que a gente pede opinião é a gente mesmo. Somos nós mesmos. E é importante que a gente entenda de que a tendência do nosso coração é para o mal, é errar. Por que nós estamos numa igreja? Porque a gente se ajuda, se aconselha mutuamente. Por que a gente tem a Bíblia? Porque a gente vai entender, vai ler com o objetivo de entender, obviamente, a vontade de Deus. Por que a gente tem o Espírito Santo? Para que Ele comunique conosco a vontade do Senhor quanto o que a gente lê na Bíblia. Para a gente ter sabedoria, para a gente ter esse discernimento. Mas aquele homem rico, que talvez você seja uma pessoa rica de alguma coisa, ao invés de procurar saber de Deus o que você vai fazer com o que você tem, você vai ficar se perguntando, o que eu vou fazer com isso que eu tenho a mais? Olha só, além, a pessoa já era rica, aí teve muito mais agora. E aí ele, o que eu vou fazer? Ao invés de perguntar para alguém, para as pessoas, verificar ao seu redor quais são as necessidades, ele estava perguntando para si mesmo, o que eu vou fazer porque eu não tenho, olha só, foi tanta abundância, foi tanto tantos frutos, que ele não tinha onde recolher, ele não tinha onde guardar. Essa é a mensagem que Jesus está dizendo aqui. E aí a pessoa, ao invés de, o que Deus quer da minha vida com isso que Ele me deu? Com a saúde que eu tenho, além do normal das pessoas. Com o emprego que eu tive agora, que agora o meu salário é bem melhor. Aí você pode listar uma série de coisas.
Aí, ao invés da gente perguntar para Deus, a gente pergunta para o nosso coração, que já está tendenciado para o mal. O que é que eu farei? Aí, aqui, a resposta, né? Versículo 18. E disse, quer dizer, ele mesmo respondeu, farei isso, destruirei os meus celeiros, vou reconstruí-los maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Aqui está o grande defeito do ser humano. Tudo que ele recebe, tudo que ele tem para administrar, ele sempre vai julgar que é ele, que é dele, que é para ele. É fruto do trabalho dele. Ele não olha, obviamente, para a mão de Deus abençoando a sua vida. O negócio é eu, meu, mim. Olha para isso aqui com seriedade. Ele respondeu para ele mesmo, já sei, os meus celeiros é tudo pequeno. Pequeno nada, ele era uma pessoa rica. Ah, então, vou destruir, olha só, olha a quantidade de bens que ele já tinha agora. Vou desfazer de tudo, desses meus celeiros, vou construir bem maiores e vou recolher todo o meu. Eu vou ficar cheio mais ainda. Uma pessoa rica, certamente que não tinha necessidade de ter mais, mas ela pensou, eu quero é mais. Aí o versículo 19 ainda diz, então eu vou dizer para minha alma, quer dizer, depois de ter juntado tudo, depois de ter feito a sua grande poupança de aposentadoria, com dinheiro que ela não vai conseguir gastar, com a situação que ela não vai conseguir consumir, aquela pessoa que é rica e quer mais e mais e mais e mais, e está conseguindo mais e mais e mais, e conseguiu mais e mais e mais. Então eu vou dizer para minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e festeja. A questão é, será que a nossa vida se resume a isso mesmo? Descansar, comer, beber e festejar? Porque basicamente é isso que o nosso coração muitas vezes pede. Eu quero ter sossego, eu quero ter paz, eu quero viajar, eu quero comer bem. Tudo isso é legítimo. Mas será que a nossa vida consiste nisso? Você acredita mesmo que Deus, pensa a respeito disso, que Deus tem dado a você o que você tem para você comer, beber, descansar e festejar? Será que esse é o resumo de Deus na nossa vida? Não é. Se você é cristão, você sabe que não é. Isso é incompatível com a vida cristã. Embora Deus possa e queira nos dar descanso, comida, bebida e até alegria, até festa, certamente, Ele não quer que isso esteja no topo da nossa vida, porque nós não existimos para isso. Começamos a nossa mensagem hoje lembrando da nossa missão. Existimos para isso. Então, tudo que Ele tem nos dado, tudo que Ele tem nos permitido, não é para descansar, comer, beber e festejar. É para que a gente, mesmo fazendo isso, mesmo podendo comer, beber, descansar e festejar, isso não seja a minha razão de existência. Olha o que aquele homem falou no seu próprio coração, né? Então direi para minha alma, daqui a pouco, quando eu tiver muito, quando eu tiver mais, tens em depósito, ele falando com ele próprio, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Esse é o alvo da maioria das pessoas do planeta Terra, mas não é o alvo do cristão. Se você é cristão, então, permita-se, ou se permita, pensar a respeito disso. Será que Deus tem falado para a gente, ao invés de fazer o que tem que fazer, a gente ficar acumulando bens? Eu sei que nós nunca, o ser humano é assim, nunca ficaremos satisfeitos com o que nós temos. Porque a gente sempre acha que a gente ou precisa ou vai precisar mais. A gente olha para o nosso lado, vê uma pessoa padecendo uma dificuldade, a gente pensa assim, se ele tivesse dinheiro, estaria resolvido. O outro, passando outra dificuldade, se tivesse dinheiro, teria resolvido. Será que teria resolvido mesmo? Será que é dinheiro que as pessoas precisam? Já viu aquela pessoa que trabalha tanto por dinheiro e vive em função de dinheiro? Quando chega na época que ela poderia ser produtiva em alguma outra coisa, ao invés de deixar o seu patrão rico, de ter deixado, né, o seu patrão rico, além de ter deixado o seu patrão rico, ao invés de ela se investir, ela morre logo. Ela adoece, porque
porque chegou naquela idade, gastou todas as suas energias naquilo de quero ter dinheiro, e foi realmente. Ela deixou seu patrão rico e também consumiu muito, guardou muito dinheiro, só que estava totalmente debilitada. Aí, nada de descansar que não consegue dormir direito porque tem problema de sono. Nada de comer direito porque ela tem muitos problemas que não consegue comer aquilo que ela gostaria de comer. Não consegue festejar porque é cheia de dores. É isso. A gente vai chegar nesse estágio. A questão é, com o que nós temos e para quem a gente tem o que a gente tem. Com o que nós queremos usar aquilo que Deus tem nos dado. Pensa acerca disso. Depois dessa confabulação, desse questionamento dele com ele próprio, olha, mas Deus lhe disse, louco, essa noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será? Que pergunta, olha só. Essa noite vão te pedir a tua alma. Você vai morrer essa noite. O que você tem preparado? Para quem vai servir? Jesus chamou a pessoa de louco, de louca. Mas Deus lhe disse, depois que ele confabulou com ele próprio, e ele entendeu dele próprio, que o negócio dele é fazer um celeiro maior, né? Ter uma bolsa maior para acumular dinheiro, um colchão maior para guardar seu dinheiro, né? Abrir contas em outros bancos para poder ter mais dinheiro e diluir bem aí os seus bens. Pensa acerca disso. Ele falou, caramba, agora tenho grana para eu comer, beber, festejar por muitos anos. Aí Deus falou, muitos anos? Meu querido, essa noite vão pedir a tua alma. Essa noite você vai morrer. Isso mesmo. A gente pode morrer a qualquer hora. Inclusive essa noite. Você pode morrer a qualquer hora. Inclusive essa noite. Esse dia. E você sabe disso. Não precisa fugir dessa realidade. Eu sei disso e você sabe disso. Para uma vela apagar, basta que esteja acesa. Essa é a nossa verdade. Louco, é isso que Deus falou para aquele homem. Louco, loucura, é loucura. É loucura ficar pensando em si mesmo. É loucura achar que todas as coisas são para nos servir. Por isso que aquele homem olhou para Jesus e pensou, opa, peraí, Jesus está falando com aquele homem. Ensinando todo mundo, mas falando com aquele homem. Você tem coisas muito mais importantes para você se preocupar e procurar entender. E você está querendo saber a respeito de bens, dinheiro. Embora isso seja legítimo e importante, em alguns aspectos da vida, não é o mais importante. Tendo Jesus na sua frente, você vai querer saber os números da loteria. Tendo Jesus na sua frente, você vai querer saber a respeito de coisas que são materiais. Querido, a sua vida espiritual ela vai permanecer. Pensa a respeito disso. Você viveu quantos anos? 10 anos? 20 anos? 30? 50? 100 anos? Maravilha! E a eternidade, quantos anos tem? Não tem fim. Passou disso, é eternidade. É isso que Jesus termina aqui e nos ajuda a concluir. Assim, olha só, é louco, assim, louco. É aquele que entesoura, que guarda para si mesmo e não é rico para com Deus. Louco é aquele que tem tesouros, dinheiro, recursos para si mesmo e é pobre para com Deus. Em outras palavras, é louco quem pensa em não investir nas coisas espirituais. É assim mesmo. Conheço um livro bom que me ajuda a entender mais de Deus, mas custa R$30. A pessoa consome uma pizza de R$30, que é até barato, né? Pode ser até sem pensar duas vezes, mas não consegue comprar um livro de R$30. Tem gente que olha assim, aquele curso que vai me ajudar. Cara, aquele curso é R$150, R$200. Pois ele compra um tênis de R$400, R$500, que vai ter uma duração pequena. 2, 3, 4, 5 anos. Mas ele não consegue imaginar gastando R$200 num curso que vai lhe servir para o resto da vida e para a vida que vem. É assim que muitas pessoas, e sei que eu muitas vezes também penso assim. Por quê? Porque quando eu estou desfocado,
fora da rota, eu vou pensar igual aquele homem. O que Jesus chama a gente? De louco. Porque eu estou investindo a minha vida naquilo que é passageiro e não naquilo que é realmente espiritual. Querido, querida, amigo, amiga, irmão, irmã, pessoal, pensemos a respeito disso. A primeira luz de advertência, o primeiro som, alarme sonoro que está dizendo para a gente acordar, para a gente não perder a direção, para a gente não sair da rota. Toma cuidado, talvez até já tenhamos saído e não sabíamos disso. Isso agora está piscando, está batendo na nossa vida agora. É louco aquele que acumula bens, que acumula recursos e é pobre para com Deus. Sabe aquela pessoa que ela tem dificuldade extrema de ofertar para uma pessoa no trabalho da igreja, ofertar de si, do seu tempo, que ela vai ganhar dinheiro com o seu tempo, de dar o seu dízimo, que é a obrigação de todo cristão. Por que isso? Porque ele prefere a grana no bolso, para torrar com as suas próprias coisas. Aí tem aquela desculpa, a desculpa de Judas. Eu prefiro dar para os pobres. Não dá nada, duvido que dá. É só mesmo para não ofertar, é só mesmo para não conceder aquilo que é obrigação dele. Não investe nas coisas de Deus. Não olha para o lado, não olha para o vizinho, não olha na rua. A pessoa tem ojeriza, tem raiva de tirar R$1, R$2 que seja, para ajudar uma pessoa. Sempre tem aquela desculpa. Desculpa para quê? Para não ajudar. Por quê? Porque tem escorpião no bolso. A vida dele é acumular dinheiro. Ele vive para si. Ele vive para os seus. Se não tiver lucro, se não tiver benefício, a pior coisa da vida dele é ter prejuízo financeiro. Ele não se importa em ter prejuízo espiritual, mas financeiro vira bicho. Queria que a gente pensasse seriamente a respeito disso, nesses alarmes que Deus está proporcionando e colocou na nossa vida, né? E deixar isso bem atento, no painel do nosso carro, nessa rota que estamos seguindo, nessa jornada que estamos indo. Tá bem? Queria que a gente considerasse algumas coisas importantes agora. Vamos terminar essa mensagem levando em conta essa verdade de que a loucura que é viver para nós mesmos. Tá bem? Então, queria que você pensasse comigo. O texto aqui diz claramente, de que a gente precisa tomar cuidado. Você sabia que quando aquela luzinha do óleo do seu carro, quando ela acender, o carro está em movimento, acendeu, ou ela não apagou, né? Depois que você deu partida no carro, aquela luzinha que parece a lâmpada do Aladim, né? Quando aquela luzinha acender no seu percurso, na sua jornada, na sua rota, no seu carro ali, você precisa desligar o carro na hora, parar o carro e desligar o motor, porque o carro está com a possibilidade de sofrer sérios danos se você continuar. Você sabia disso? Aquela luzinha lá, ela não é a lâmpada do Aladim permitindo ou dizendo para você fazer 3 pedidos, não. É para você parar o carro e chamar um guincho, chamar o socorro, porque o carro, o motor está sem pressão agora e ele vai danificar seriamente o motor do seu carro. Então aquela luz acendeu, como as outras luzes, mas essa é uma daquelas que você... A luz de advertência do combustível, você sabe, ela acende, aí você tem ali talvez uns 5 litros ainda, dependendo do seu carro. Você tem 50 quilômetros ainda, tem que abastecer. Mas essa luz não tem chance. Acendeu a luz do óleo, da lâmpada de Aladim ali, não é para você fazer 3 pedidos. Olha que legal! A lâmpada do Aladim, aí eu vou fazer 3 pedidos. Se você for fazer 3 pedidos, que eu tenha dinheiro para poder recuperar o meu carro, porque ele já está indo para o beleléu. Pense bem a respeito disso. Então, a loucura de viver para si mesmo, em primeiro lugar, é revelada, como você já está vendo aqui, é revelada pela ganância do nosso coração. De eu quero mais. Sempre a gente tem desejo de ter mais, porque o nosso coração pede estabilidade, almeja estabilidade.
Tudo é assim, todas as instituições, a igreja, a empresa quer estabilidade, nunca quer desafio. Mas o nosso coração é assim, porque todas as coisas, seja empresa, seja instituição, é composta de pessoas, e pessoas sempre pedem a estabilidade. E muitas vezes, por conta do desejo da estabilidade, a gente é ganancioso, igual aquele homem. Igual aquele homem. Eu quero é mais, eu quero é mais. Eu vou juntar mais, eu vou juntar mais. Duvido que o ser humano fique contente, satisfeito, ganhando 1 milhão por mês. Vai ficar satisfeito? Não. Ele ganha 1 milhão por mês, vai querer ganhar 2 milhões por mês. Porque ele sempre pensa assim, puxa vida, eu tendo agora, tendo muito, tendo... eu vou viver a vida naquela situação de comer, descansar, comer, beber e festejar. Descansar, comer, beber e festejar. Esse é meu sonho, meu sonho. É exatamente por isso que a gente está conversando hoje aqui. Que Jesus está falando, tome cuidado com toda e qualquer avareza, porque a vida do homem não consiste nos bens, na abundância dos bens que ele possui. Isso é sério. Isso é muito sério, querido. Segundo lugar, a loucura de viver para si mesmo também é revelada pela cegueira quanto às necessidades do próximo. O cara ganhou muito dinheiro, tem muitos bens, já era rico e teve mais. Ao invés de olhar para o lado, ele olha para si mesmo. Se era uma pessoa que não necessita, era ele. Ao invés de olhar para o lado, ganhou uma herança. Beleza, vai ajudar mais ainda na minha aposentadoria, que já está gorda, que já está boa. Vai ajudar, se não é para mim, é para os meus, né? Sempre aquela ideia do fruto cair bem pertinho, para o fruto não ir muito longe. Necessidade do próximo não é fácil de ser enxergada. A necessidade das pessoas não é fácil. E se a gente não faz esse exercício? Mas muitas vezes a gente tem o próximo apenas como um meio para eu ganhar mais. A necessidade do próximo muitas vezes faz com que eu ganhe mais. Essa necessidade, semana mesmo eu estava conversando com um casal de missionários, falando de que a situação dos refugiados da Venezuela no norte do Brasil é explorada pelos comerciantes, pelas pessoas daquela região. Por quê? Quem vai trabalhar um dia por R$20? Quem está muito necessitado trabalha por R$20. É assim mesmo. E assim é a vida daqueles que são gananciosos. Quer empurrar o próximo, a necessidade do próximo é um meio de eu ganhar mais. Quando a gente olha e percebe as pessoas pedindo na rua, a gente já tem que saber, ela precisa de ajuda. Mesmo que não seja o dinheiro, ela precisa de ajuda, porque a pessoa que chega para pedir na rua é porque obviamente tem um problema sério, espiritual, ou realmente o problema é financeiro mesmo. De qualquer modo, ela precisa de alguma ajuda. Então, temos alguma coisa? Precisamos olhar ao nosso redor. Olhar para cima, obviamente, para Deus. Deus, o que o Senhor quer que eu faça com o que o Senhor me deu? Porque isso é o que Jesus falou. A pessoa está pobre para com Deus, porque ela só olha para as coisas materiais. Investe, é admirada pela sociedade porque tem muito. É admirada pelas pessoas porque tem muito. Mas para diante de Deus, ela é pobre. Ela é pobre. Ela não tem nenhum tesouro no céu. E por fim, a pessoa também mostra loucura quando ela não usa os seus recursos, os recursos que ela tem dado para cumprir com a missão de Deus. Poderia falar aqui pela pobreza na missionalidade. A pobreza de fato para com Deus. A pobreza da gente saber que pode fazer mais, saber que deveria fazer mais, gastar de si e do seu, para que outras pessoas sejam alcançadas. Queridos, não é ilegítimo, não é pecado comer, beber, descansar e até tirar férias, até passear, até festejar. O problema é que quando essas coisas estão acima do meu propósito de vida, do meu propósito de vida, da minha missão. Pensa acerca disso também. Queridos, esse é um dos grandes sinais de alerta que a Bíblia nos fala, que Jesus nos diz. Tomem cuidado com toda e qualquer avareza, porque a vida do homem
não consiste na abundância dos bens que ele possui. Vamos orar? Pai, peço a tua graça para que a gente entenda claramente que precisamos recalcular a rota da nossa vida e da nossa jornada se não estivermos dentro da vontade do Senhor. Se a gente agora ouviu e entendeu que precisa recalcular a rota, que possamos recalcular a rota. Que esse sinal, esse pisca-alerta, esse alarme sonoro esteja realmente nos dizendo se estamos realmente fora da rota. Se está soando fortemente no nosso coração, é porque estamos. Nos ajuda a recalcular a rota agora, Senhor, por favor, nos abençoe. Louvamos o teu nome, Pai, porque o Senhor sempre nos abençoa, nos dá entendimento da tua vontade. É no nome de Jesus que oramos, nosso Salvador, em nome dele oramos. Amém. Antes de me despedir de você, quero só lembrar de que, em primeiro lugar, nós caminhando nessa rota, indo, viajando, o Evangelho vai conosco. Mas o Evangelho, para ir conosco, a gente precisa ter o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é a salvação em Jesus Cristo. A Bíblia fala de que todo aquele que crê em Jesus vai para o céu. Não é fazer, pense bem, não é fazer, é crer. É ter fé, depositar nossa confiança de ir para o céu em Jesus. Como é que a gente faz isso? A gente tem que reconhecer que a gente não pode se salvar. Que a gente é pecador, a gente não merece o céu, mas Jesus morreu na cruz para nos salvar. E todo aquele, Jesus me falou, que deposita confiança nele como seu Salvador, esse vai para o céu. Pensa acerca disso. E aí, a partir desse momento, o Evangelho já vai comigo. Se eu sou uma pessoa avara, se eu sou um homem avaro, se eu sou uma pessoa com avareza, com ganância, dificilmente as pessoas vão me ouvir. Então Deus tem nos dado, o que Deus tem nos dado é para que a gente use para a missão. Seja saúde, seja recurso, seja amizade, seja competência, seja qualidade, seja dom, seja talentos. Tudo Deus tem nos dado. Para que de fato o Evangelho indo comigo, as pessoas percebam. Eu posso anunciar, eu posso dizer que só Jesus salva. E as pessoas vão querer me ouvir. Porque eu não sou uma pessoa que vive de mim para mim mesmo. Pensando apenas no mim, meu e no nosso, né? Naquilo que é de posse, que eu tenho controle. Jesus abençoe sua vida. Tenha uma excelente semana. Na próxima semana a gente volta aqui com mais sinais de advertência. Jesus guarde seu coração. Tenha uma excelente semana. A gente vai se falando. Se você é novo aqui, por favor, dê um like nessa mensagem se você acha que ela pode beneficiar outras pessoas. Faça os seus comentários também, quando o que você quiser. Se quiser fazer perguntas também. E olha, nos siga nas redes sociais. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe cada um de vocês. Que essa semana seja uma semana de bênção. Deus abençoe. Até mais.